Olá, gente, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou abordar um pouco da política de assistência social. Na verdade, essa abordagem ela vai ser mais centrada na lei, pensando em você concurseiro que precisa saber da lei seca, que na verdade é o que é cobrado dentro dos concursos públicos, principalmente nos concursos de serviço social. Porém, essa legislação também, ela é cobrada para concurso de outras áreas, até mesmo concurso do direito, que estuda a Seguridade Social brasileira, como alguns concursos na área da psicologia, por exemplo, quando se pretende discutir aí a atuação do psicólogo dentro das áreas da Seguridade Social. Então, a política de assistência é um conteúdo que dialoga aí nas diversas disciplinas, né, e diversas áreas do conhecimento. Nesse sentido, eu vou me fixar aos artigos que são cobrados ou mais cobrados dentro dos concursos públicos. E o que é que você precisa saber? E, sobretudo, inclusive, memorizar para poder chegar lá na prova e não ser pego de surpresa quanto ao conteúdo. Nesse sentido, a gente já vai começar aqui a entender e a compreender o artigo 1º da LOAS. A LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8.742 de 93. Essa lei, ela busca esmiuçar e detalhar a assistência social, que é uma política de seguridade social prevista na Constituição, nos artigos 202, 203 e 204. Tá? Então, os artigos 203 e 204, eles vão trazer a assistência social como uma política de seguridade social. Após a aprovação da assistência social na Constituição Federal de 88, nós vamos ter a aprovação de uma lei específica, que vai dar em 93, que é exatamente a LOAS. E no seu artigo 1º, a gente já tem a definição do que é assistência social conforme a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Então, o artigo 1º vai dizer o seguinte: a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado. É política de seguridade social não contributiva, que prevê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações da iniciativa pública e da sociedade para garantir os atendimentos às necessidades sociais. Então, o primeiro elemento que você tem que ver aqui é que é direito do cidadão e dever do Estado. Direito do cidadão. Eu estou grifando aqui de amarelo para ficar melhor para vocês. E dever do Estado. Isso quer dizer que quando a LOAS ela é aprovada na Constituição Federal de 88, ela passa a ser um direito garantido ao cidadão. Então, os indivíduos, eles passam a ter assistência social como direito. A partir do momento que ela é um direito, ela também é um dever do Estado. Cabe ao Estado gerir essa política, financiar essa política e manter essa política. Daí o artigo continua dizendo: é política de seguridade social não contributiva. Daqui eu destaco para vocês, ó, política de seguridade social não contributiva. Da onde vem essa definição? Lá da Constituição Federal de 88. Na Constituição Federal de 88, quando se vai definir o que é seguridade social, define o tripé da seguridade social. Esse tripé é composto por 3 políticas básicas: a política de saúde, a política de previdência social e a política de assistência social. Logo, ela aparece como política de seguridade social garantida na Constituição. Daí vem um elemento importante. Ela não é só política de seguridade social, mas ela é política de seguridade social não contributiva. Isso quer dizer que o trabalhador, o cidadão, ele não precisa contribuir diretamente para ter acesso à política de assistência, porque ela parte do princípio biveridiano de que a proteção social ela é não contributiva.
ou seja, ela deve ser gratuita e universal. Então, parte do princípio da universalidade e da gratuidade. Então, nesse sentido, o trabalhador, o cidadão, ele não precisa contribuir diretamente para ter acesso. Essa política ela vai ser ofertada pelo Estado de forma gratuita e universal. Daí, após apresentar a ideia de não contributiva, o legislador vai colocar que ela prover os mínimos sociais, certo? O que seria esses mínimos sociais para a lei? E pensando unicamente na lei, que é isso que vocês precisam saber e serão cobrados. Esse mínimos sociais que é apresentado aqui pelo legislador se refere às necessidades sociais básicas do indivíduo. É aquelas necessidades que os indivíduos precisam para sobreviver, aquilo que é fundamental para a sua sobrevivência. E a provisão desses mínimos sociais, conforme o artigo 1º, ele deve se dar através de um conjunto integrado de ações da iniciativa pública e da sociedade. Então, cabe à iniciativa pública criar um conjunto integrado, um conjunto de ações, que venha junto com a sociedade civil, atender às demandas dos mínimos sociais ou das necessidades sociais. Então, nesse primeiro artigo, o que é que você, concurseiro, que está aí estudando há um bom tempo para o concurso, precisa saber? Primeiro, que é direito do cidadão e dever do Estado. Daí eu destaquei aqui para você, esses elementos. Então, você precisa fixar que é direito do cidadão e dever do Estado. Cuidado com os trocadilhos da palavra aqui. Muitas vezes a banca examinadora ela troca, ela diz que é direito do Estado e dever do cidadão, mas você que vai assistir essa minha aula vai saber que não é, tá? Então é direito do cidadão e dever do Estado. Fixe bem isso e memorize bem isso. Uma outra questão é que ela é uma política de seguridade social. Você vai lembrar que ela compõe o tripé da seguridade social junto com a saúde e a previdência. Outro elemento importantíssimo é que ela é não contributiva. Então, se aparecer lá na sua prova dizendo que a política de assistência social é uma política contributiva, você já sabe que está errado, porque no artigo 1º da LOAS diz que ela é uma política não contributiva. Uma outra questão que você tem que fixar é prover os mínimos sociais para atender às necessidades sociais. Você vai lembrar que a LOAS cabe prover essas necessidades básicas dos indivíduos. E como é que ela vai prover? A partir de um conjunto de ações de iniciativa pública e da sociedade. Então, cabe ao Estado criar via iniciativa pública essas ações e a sociedade pode entrar e entra como parceira nesse processo. Então, você precisa fixar esses elementos do seu primeiro artigo da LOAS, tá? E aí, já entrando no segundo artigo, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar os objetivos da assistência social. Esses objetivos, ele vai estar intitulado em primeiro, segundo e terceiro objetivo. O primeiro objetivo, você vai lembrar de proteção social, certo? Por quê? Porque todo o artigo, ele vai detalhar, no seu primeiro ponto, a proteção social. Então, ele vai dizer o seguinte: a proteção social visa a garantia da vida, a redução dos danos e a prevenção de incidência de risco, especialmente. Daí ele vai dizer que tipo de proteção é essa: proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice, o amparo a crianças e adolescentes carentes, a promoção e integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária e a garantia de um salário mínimo, do benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprove não possui meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provido por sua família. Então, quando você lembrar dos objetivos, o primeiro objetivo você vai lembrar de proteção.
proteção à vida, à família, à maternidade, à infância, a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência, o amparo a crianças e adolescentes carentes, a promoção ao mercado de trabalho. E não esqueça que do último, aqui ele está se referindo ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, previsto na Constituição, prevista na LOAS, prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência e prevista no Estatuto do Idoso, que é um benefício destinado a idosos e pessoas com deficiência que comprovem não ter condições para o trabalho. Obviamente que esse benefício ele tem alguns critérios que nós podemos estar abordando ele mais especificamente em outro vídeo, mas aqui você precisa saber que ele aparece como proteção social nos objetivos da política de assistência prevista no seu artigo 2, tá? E aí, dando continuidade sobre os objetivos do artigo 2, o segundo objetivo, você vai lembrar da vigilância socioassistencial. Então, lembra que o primeiro é proteção social, proteção à vida, à maternidade, à família, ao idoso, à criança, tá? O 2, você vai lembrar de vigilância socioassistencial, que consiste, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência das vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. Cabe à vigilância socioassistencial, melhor dizendo, controlar o processo de vulnerabilidade, mapear essas vulnerabilidades no território, saber a quantidade de vulnerabilidade, de famílias vulneráveis, de demandas que acontecem dentro do território. Então, é uma espécie de mapeamento dessas demandas e, a partir desse mapeamento, buscar intervenções que venham a ser eficazes nesses processos junto à política. Então, lembra sempre que vigilância dá aquela ideia de vigiar, mas vigiar no bom sentido, né? De controlar esse território no sentido da gente compreender as demandas, os indicadores presentes no território. E o terceiro objetivo é a defesa dos direitos. Então, você vai lembrar que a política de assistência social, ela tem como objetivo não só a proteção, não só a vigilância socioassistencial, mas também a defesa dos direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistencial. Então, dar o pleno acesso a esses direitos e a garantia desse acesso aos direitos. Então, cabe à assistência social também a defesa. Então, quando você lembrar do artigo 2 da LOAS, você vai lembrar dos objetivos. E quando você lembrar dos objetivos, você vai lembrar de proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos. PVD. Proteção, vigilância e defesa. Então, você vai memorizar dessa forma para ficar mais fácil e você não confundir com os demais artigos, tá? O artigo 3 da LOAS, ele vai se fixar nas entidades e organizações assistenciais. Para esse artigo, ele vai dizer que essas entidades, elas devem ser sem fins lucrativos, ou seja, não podem ser entidades privadas. Elas são entidades que têm por objetivo destinar um serviço sem lucrar ou absorver lucros a partir delas. E com atividades isoladas e cumulativamente de atendimento, assessoramento e defesa do direito. Então, você vai lembrar principalmente que as entidades e organizações de assistência filiadas à assistência social, elas devem ser sem fins lucrativos e elas devem visar 3 ações principais: o atendimento à população, no que diz respeito à assistência,
o assessoramento, assessorando outros serviços e outras ações e projetos da assistência, e na defesa dos direitos, na busca da garantia desses direitos da assistência. Então, lembra de atendimento, assessoramento e defesa dos direitos, certo? Então, o artigo 1º vai definir a LOAS, como a gente viu. O artigo 2º, ele vai apresentar os objetivos, que é proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direito. E o artigo 3º, ele vai apresentar as entidades e organizações assistenciais, apontando elas como sem fins lucrativos, ou seja, não visa lucro, mas prestar um serviço gratuito. E essas ações dessas organizações devem se dar em 3 frentes: atendimento, assessoramento e defesa de direitos, ok? E aí, o artigo 4º é um dos artigos mais importantes, porque ele vai apresentar, os princípios da assistência social. Então, eu trouxe, inclusive, as iniciais desses princípios para que você decore. Decora aí, SURID, que quer dizer supremacia, universalidade, respeito, igualdade e divulgação, tá? Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências da rentabilidade econômica. U, de universalidade dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. R, de respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e o seu direito e benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de atendimento. I, igualdade de direitos no acesso ao atendimento sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. E D, divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. Então, você vai decorar o SURID, que é as iniciais desses princípios. Lembra que S de supremacia, U de universalidade, R de respeito, I de igualdade e D de divulgação. Você lembrando essas iniciais e lembrando as palavras-chave, você consegue decorar com mais facilidade os princípios e não confundir com as diretrizes, tá? Porque a tua prova, ela vai misturar princípios com diretrizes. Geralmente se faz muito isso. Como, na verdade, tudo envolve a assistência social, você acaba caindo no erro de achar que o princípio era a diretriz e a diretriz é o princípio. E aí, já falando de diretriz, você vai lembrar que o artigo 5º da LOAS, ele vai objetivar, apontar as diretrizes. Então, as diretrizes da política de assistência estão no artigo 5º. E essas diretrizes, elas são super fáceis. Você vai lembrar de DPP, descentralização, participação popular e primazia da responsabilidade do Estado. Então, desde descentralização o quê? Descentralização político-administrativa para os estados, Distrito Federal, os municípios e o comando único das ações em cada esfera do governo. Quando a gente fala em descentralização, você vai lembrar de estados, municípios, a União, a descentralização da política no que diz respeito à questão administrativa e política, tá? Lembra que depois da Constituição, ou melhor, a partir da Constituição Federal de 88, a gente vai ter, com a abertura democrática, um processo de descentralização. Antes da Constituição, as políticas elas eram centradas no ente federativo. Então, havia uma centralização na gestão e administração dessas políticas. A partir da Constituição Federal de 88, essa política ela passa a ser descentralizada. Então, eu canalizo também para uma gestão tanto dos estados quanto do município e o Distrito Federal,
tá? Então, você vai lembrar que esse D é de descentralização político-administrativa do Estado, município e a União. O P é de participação popular. Pensando numa participação e no Estado democrático, a Constituição e logo depois a LOAS, ela vai garantir a participação popular dentro da política, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Então, essa participação ela passa a ser garantida institucionalmente pela política de assistência social. E não só a política de assistência social, gente. As demais políticas, elas também vão conter aí instâncias de participação popular. Isso se dá porque nós temos um processo de abertura democrática a partir da Constituição de 88. E essa abertura democrática, ela vai garantir as formas de participação, entendendo que as decisões, a formulação dessa política deve passar pela opinião e pela participação dos usuários que usam essa política, né, no seu dia a dia. Então, a participação ela passa a ser uma diretriz presente na LOAS, né, da política de assistência. E, por último, tem a primazia da responsabilidade do Estado na conduta da política de assistência em cada esfera do governo. Ou seja, prioritariamente é responsabilidade do Estado em prover a política de assistência. A sociedade civil organizada, as instituições e entidades que a gente viu, né, já anteriormente no artigo 3 a respeito delas, elas podem participar como complementares à política de assistência, mas a responsabilidade maior de prover os serviços e a conduta da política cabe ao Estado nas suas esferas do governo, na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Quando falar em diretriz, você vai lembrar de DPP, descentralização, participação popular e primazia. Descentralização político-administrativa, participação popular dos usuários na formulação da política e primazia, que responsabiliza o Estado na conduta da política, certo? Lembra sempre e decora isso, porque isso vai facilitar muito. Os demais artigos da LOAS, ele vai se preocupar em destrinchar a organização e a gestão da política. Ele vai apresentar o Sistema Único da Assistência Social e no Sistema Único de Assistência Social, que é o sistema que vai gerir a política, ele vai apresentar a Proteção Social Básica, PSB, né, que essa proteção ela busca prevenir por riscos e vulnerabilidades sociais. E a Proteção Social Especial, que busca enfrentar situações de violação de direito. Essa proteção social especial, ela vai se dividir em média e alta complexidade. A média complexidade, ela se destina à violação de direitos, né, ao atendimento à violação de direitos, porém, com os vínculos ainda pertencentes. O indivíduo ainda pertence, ainda mantém vínculos familiares e comunitários. Da alta complexidade, esse indivíduo, ele, além de passar por uma série de violações, ele já perdeu esses vínculos, ou esses vínculos estão extremamente fragilizados. Então, a política ela vai ter na base da pirâmide a proteção social básica, que visa prevenir esses riscos e essas vulnerabilidades sociais, e da metade para cima da pirâmide, a gente vai ter a especial, que vai dividir em média e alta complexidade. Após a LOAS, né, apresentar a estrutura aí da básica e da especial dos níveis de proteção, a LOAS vai apontar as competências de cada esfera do governo, colocando o que compete para a União, para os estados e para os municípios. No frigir dos ovos, gente, cabe à União, na verdade, disponibilizar recurso, assessorar, trazer orientações e normativas quanto à operacionalização da política
e acompanhar o Estado nesse processo de gestão. O Estado cabe também essas mesmas demandas: financiamento, assessoramento aos municípios, orientação quanto ao funcionamento dos serviços. Como o Estado pode, quando os municípios não conseguir gerir, ele pode gerir alguns serviços, tá? O Estado ele tem essa abertura de gerir alguns serviços, caso os municípios não consigam fazer. Porém, gente, a característica de gerir os serviços, de fazer com que os serviços da assistência social funcionem, cabe aos municípios. Então, a responsabilidade de manutenção e de geração desses serviços, né, de abertura dos serviços, de adaptação dos espaços, de construção desses espaços, de organização desse atendimento, cabe aos municípios fazer esse sistema. E aí é pensado dessa forma porque ninguém melhor do que o município para gerir essa política, já que ele está ali próximo da demanda e da realidade social, certo? Após apresentar as competências, a lei vai apresentar as instâncias deliberativas de participação social. Nós falamos um pouco aqui de participação social, só que nesse ponto ele vai apresentar os conselhos e as conferências como instâncias de participação. O conselho ele vai ser composto por 18 membros, 9 da sociedade civil e 9 do Estado. E nós vamos ter novas eleições de 2 em 2 anos, a cada 2 anos. Os conselhos eles funcionam como um órgão deliberativo que funciona constantemente na gestão da política, no processo de formulação, de implementação, de acompanhamento e da deliberação do financiamento da política. Então, para a política receber o financiamento e destinar o seu financiamento, é necessário ela ter um conselho gestor, certo? Esse conselho gestor deve ter representantes do governo, mas deve ter também representantes da sociedade civil, tá? Para que balize os interesses tanto do Estado quanto da sociedade. Além dos conselhos, a LOAS vai apresentar as conferências, que essas conferências, ela é a instância também de participação, mas uma instância com maior abertura. Ela vai acontecer de 2 em 2 anos, nas esferas nacional, estadual, Distrito Federal e do município, e vai ampliar essa participação. Então, como os conselhos elas ficam restritos apenas aos membros participarem que foram eleitos, de 2 em 2 anos a política vai promover um grande encontro ou um encontro maior, que seria as conferências, para discutir a política, para formular a proposta, para buscar estratégias de implementação dessa política. O objetivo é fazer com que aquele usuário que acessa a política, que está constantemente precisando dessa política, ele possa opinar acerca dela nas conferências. E essas conferências elas devem acontecer em cada esfera do governo, contendo aí representantes dos municípios, dos estados, na conferência da União, tá? Ou a nacional. Depois disso, ela vai trazer os serviços e benefícios e programas e projetos da assistência social. Vai apresentar o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que a gente viu, né, que estava previsto lá nos objetivos, na proteção social, que se destina a um salário mínimo para idosos e deficientes que comprovarem não ter condição para o trabalho. Os benefícios eventuais, que consiste em disponibilizar benefícios em situações excepcional em que os cidadãos estão passando por uma vulnerabilidade extrema. No geral, os mais conhecidos é a cesta básica, o auxílio funeral e o auxílio natalidade, que é destinado a gestantes. Os serviços nós temos de diversas naturezas, desde a proteção social básica até a proteção social especial de alta complexidade. Mas os mais comuns é o CRAS e o CREAS.
o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que consiste numa unidade territorial que vai trabalhar no acompanhamento das famílias e vai desenvolver o programa do PAIF, que é o Programa de Atenção Integral à Família, no acompanhamento dessas famílias, tentando prevenir as vulnerabilidades. Além do CRAS, nós temos o CREAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que vai, de fato, materializar o PAEF, o Programa de Atenção Especializada, destinado às famílias vítimas de violência. Então, o CREAS ele vai trabalhar com violações, tudo que é violação de direito, violência contra a mulher, contra idoso, contra a criança, de todas as espécies, de todos os tipos de violência, o CREAS ele vai atuar e vai atender esse público na tentativa de garantir os direitos e fazer todo o atendimento especializado para a vítima de violência, tá? Ou que tem os seus direitos violados. Nós vamos ter programas de enfrentamento à pobreza que vão se dar nas 3 esferas do governo e que vai circular esses serviços. Como também nós vamos ter um fundo de financiamento conforme a LOAS para gerir a política de assistência social. Daí, em seu artigo 30, eu destaco ele aqui para vocês porque ele vai trazer uma informação importante, que a gente costuma trazer essa sigla, CPF, para você decorar bem direitinho e você não esquecer. Então, para que os estados e os municípios e o Distrito Federal, eles têm o repasse dos recursos para o funcionamento, para que a assistência social funcione, ele precisa ter o CPF, que é o conselho, o fundo e o plano. Ou o conselho, o plano e o fundo, para ficar mais fácil de você memorizar. Então, os municípios, quando eles vão aderir à política de assistência social, eles precisam montar ou compor um conselho de assistência, que é aquele conselho deliberativo de participação, com participação do governo e da sociedade civil. Ele precisa criar um fundo de assistência social, ou seja, um fundo de financiamento, que esse fundo ele deve ter a orientação e o controle do conselho. Então, quem de fato controla o financiamento, os recursos da política de assistência, é o Conselho Deliberativo, o Conselho Gestor da Assistência Social, e deve-se ter esse fundo para acontecer o repasse fundo a fundo, como você já deve ter ouvido. E deve compor um plano de assistência social. Esse plano ele deve deixar claro as ações que os municípios, o Estado e a União, o Distrito Federal, ou melhor, o município, os estados e o Distrito Federal, eles vão desenvolver no que diz respeito à assistência social. Então, esse plano ele vai esmiuçar, ele vai ser um documento compondo as informações das ações que o município vai desenvolver no campo da assistência social. Logo, a partir do artigo 30, por meio do artigo 30, você vai saber que é condição para repassar o financiamento para os municípios, Estado e Distrito Federal dos recursos que trata esta lei, a efetiva instituição e financiamento de, ou seja, para repassar para os municípios, os estados e o Distrito Federal, a União obriga via lei, que esse município, esse estado e esse Distrito Federal, ele tenha esses 3 elementos, o CPF, o conselho, o plano e o fundo. O conselho gestor, o plano de assistência social, contendo aí as ações que os municípios, os estados e o Distrito Federal vai criar na assistência social, e o fundo, que é o financiamento, é onde esse dinheiro vai ser repassado fundo a fundo para os municípios, certo? Gente,
No mais, é isso que vocês precisam saber da política de assistência social. Eu espero que de fato vocês tenham gostado, né? Que vocês usem essas dicas, memorizem aí essas siglas, porque isso vai facilitar e muito provavelmente vai ser cobrado na prova de vocês, tá bom? Então eu espero ter contribuído. Se você gostou desse vídeo, curte aí, né? Segue o canal, porque a gente vai estar trazendo outros vídeos importantes a respeito do concurso e da política de assistência social, tá bom? Até mais para todos vocês.